lutava pela família, mas não sabia o motivo. Por que família? Aí Jesus fala assim: quando o irmão vive em união, ele tem comunhão com Cristo, vem à casa de Deus, Jesus te apresenta a sua família aqui. Somos nós. Vocês são a nossa família. Então, não se sinta sozinho no deserto, nas dificuldades, na adversidade. Vocês têm um pastor, tem uma pastora que está lutando por vocês, que está batalhando por vocês, que está clamando por vocês. Então nunca pensa que você não tem nenhum motivo de pensar que está sozinho. Nunca. Se estava passando isso pela tua cabeça, não é Jesus. Porque até ele vive em família. Ele é Pai, ele é Filho, ele é o Espírito Santo. Amém? Abre a palavra de Deus lá em Miqueias 7, capítulo 7, amém? Hoje o nosso tema é esse: família cristã na fé. Isso não é qualquer coisa não, viu? Família cristã na fé. Capítulo 7. O que foi? Diz assim, lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 1. Diz assim, ó: ai de mim, porque eu estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima, e não há cacho de uvas para comer, nem figos tão temporões, a minha alma deseja. 2 diz assim: já apareceu da terra o homem piedoso, e não há entre homens que seja justo. Todos armaram ciladas para o sangue. Cada um caça o seu irmão como a rede. 3. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe. O juiz julga pela recompensa, e grande fala das corrupção da sua alma. E assim todos eles tendem-se o mal. 4. O melhor deste é como um espinho. O mais reto é o pior do que sejam de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será confusão. 5. Não crês no amigo, nem confia no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio e guarda as portas da tua boca. Amém? Eu vou começar do versículo e depois vou voltar aqui no 6, tá bom? Para vocês entenderem. Quando falar ai de mim,
Deus está falando com a gente, em cada um de nós. Às vezes você pensa que não está colhendo, não está vendo resultados, mas o que você tem no mundo espiritual plantado? Para você ter essa vinha, para você ter essa colheita, não fala sobre isso. A sua alma tem que desejar, seja o Espírito Santo, seja desenvolver a tua salvação, seja desenvolver no ministério. Mas o que você tem plantado para desenvolver o mundo espiritual? Às vezes temos desenvolvido muito mais na área profissional do que a área espiritual. Quem está entendendo? No 2 fala assim: já apareceu da terra o homem piedoso, e não há entre homens que um seja justo, todos armam cilada para o sangue, e cada um caça o teu irmão com a rede. Você vê. Qual é a terra que está querendo dizer aqui? Qual é a terra do homem? É o coração. Deus tem tido piedade, Deus tem tido misericórdia, mas até quando? Porque às vezes nós mesmos armamos cilada para nós mesmos. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Nós mesmos terminamos entrando em situações que não é nem Deus nem o diabo, é nós mesmos. Ou fica ali naquela teimosia do seu pensamento, na desobediência, no batidinho de pezinho. Não, mas eu não penso assim, mas eu não quero assim, eu sou diferente. E nisso vai o quê? Cada dia mais, o sangue de Cristo não pode fazer a obra dentro de você. Como você acabou de participar do sangue. Para nós vivermos uma família cristã na fé, temos que ter relacionamento espiritual. Temos que estar bem com Cristo. Temos que ter relacionamento com Cristo. E um com o outro. Aí muitos cantam que bom e tão maravilhoso é que o irmão vive em união. Mas não está acontecendo isso. Muitas das vezes cada um por si, cada um com seus problemas, cada um. Nessa vida tudo passa muito rápido. É um estralo de dedo. Ontem estava em um congresso, grupo feminino na igreja. Há seis dias antes ela estava lá. Ontem estava fazendo 7 dias que ela lá não estava. Ela louvava, aconselhava. Estava todo mundo ao mesmo tempo alegre e ao mesmo tempo triste. Foi falado do início, meio e o fim do culto. Será que todas aquelas pessoas estavam em união? Será que todas aquelas pessoas falou, ajudou? Será que todas aquelas pessoas que teve a oportunidade muitas vezes de pedir um perdão a ela, pediu? Muitas das vezes ficou só na vontade. Então nós que estamos aqui, nós estamos na igreja, nós somos a igreja, mas Cristo Jesus quer que a gente esteja bem com o nosso irmão. E vou estar falando do amigo aqui também, do Espírito Santo, amém? Então nós participamos do sangue, mas às vezes, em vez de nós se lançar, se entregar, a gente fica caçando defeito, fica caçando desculpa, fica caçando passado, fica caçando aonde está o erro, está em quem? Seria tão mais fácil cada um botar em mim.
ainda não fiz o que é para ser feito. Às vezes fica procurando resposta que na verdade você já sabe que o problema está dentro. Está dentro da matéria. Isso aqui, ó. Mas que pode ser mudado através da fé. No 3 diz assim, ó, as suas mãos faz diligentemente o mal. Como é que você pode fazer o mal? Vamos lá? É quando eu perguntei a uma criança que teria como a pessoa roubar a Deus, ela disse que não, seria impossível. Se o pecado só é quando faz coisas ruins, tristes, chato ou prostituição, também não. A criança, nós conversando, uma criança de 9 anos, falando sobre isso. Pense bem. O que vocês não perguntam, as crianças aqui fazem pergunta, tá, pessoal? E eu falei pra ela, a gente faz mal, a gente rouba Cristo quando nós não é fiel no dízimo e na oferta. Nós estamos roubando. Nós também peca quando é para fazer o bem e nós não faz. Muitas das vezes tem até condição, mas a gente não faz. Quem está entendendo? Aleluia. Poxa, poderia fazer, mas agora já passou. A sua vez era naquele momento que Jesus estava contando contigo. E agora eu não fiz, perdi uma grande oportunidade. Você está em pecado. Só isso. Aí fica abatido, desanimado, procurando saber por que eu não sou compreendido, não sou, por que ninguém me entende. Mas Cristo Jesus quer transformar a mente de cada um de nós hoje, nesta manhã. O que você não entendia, vocês vão passar a entender. O que você não concordava, você vai concordar, porque Cristo que vai te convencer. Eu não posso, o Espírito Santo pode. Aleluia. Aí diz assim, ó. Diligentemente o mal. Assim, demanda, no 3, demanda o príncipe. Quem é o nosso príncipe? Quem é o nosso juiz? Quem sabe? Que nos julga? Jesus. Jesus! E Ele está aqui. Ele que nos julga. Ele que fala. Ele que nos repreende. Às vezes usando um pastor, às vezes usando a pastora, às vezes usando um falando com o outro. E às vezes a gente pensa assim, mero mortal, um homem. Sem temor nenhum. Ontem eu vi uma serva dando testemunho dela. Foi envergonhada. Quando caiu, foi lá falar para a pastora dela que pecou. Foi ou não foi? A irmã estava lá comigo. Colaboradora Thaís. Né, irmã? A colaboradora Thaís estava junto comigo e entendeu muito bem o motivo que ela estava em cima daquele altar. Chegou o momento de ser exaltado. E só vai ser exaltado quem for obediente. E ela foi. Que pregação, meu pai. Aí diz assim, ó, no 3. Juiz julga pela recompensa e grande falar da corrupção da sua alma. Assim todos eles têm-se o mal. Muitas das vezes nós não estamos entendendo porque certas situações nós entramos ou estamos vivendo. Mas muitas das vezes é a falta de atitude de deixar o que é errado. Muitas das vezes é a falta de fé. Muitas das vezes é a nossa ignorância. Tem muita gente ignorante dentro da igreja. Mas que ignorância! Não entende nada e fala de coisas que nem conhece.
A corrupção da alma é sentimentos que nós guarda que não agrada a Cristo. Ódio, mágoa, ressentimento, falta de perdão, que não perdoa. Isso que nos faz mal. É isso que nos distancia de ser espiritual. De estarmos cada dia nesse mundo celestial, separado. Aí diz assim no quadro, é melhor dele como um espinho, você vê. Quando Jesus estava ali, foi colocado em cima da cabeça dele o quê? Uma coroa de espinhos. E às vezes isso acontece com você e você já pensa em desistir. Por causa da perseguição, por causa, às vezes, as coisas começam a ficar apertadas. Tem gente deixando Jesus porque está sem uma porta de emprego. Você acredita nisso? Já ouviu falar sobre isso? Até mesmo deixa a igreja porque o pastor não quer pagar a dívida dele. Ele quer que o pastor pague a dívida dele. Eu? O aluguel. E deixa de buscar. Como tem acontecido isso? Mas ele já estava fora há muito tempo. Já estava há muito tempo fora da presença. Ossos secos dentro da igreja. Sepulcro encaiado. Ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém deixa... é aquele que estava assim, aquela que estava assim. Ah, não acredito. Pode acreditar. Porque vai desanimando aos pouquinhos. O diabo não tem pressa de derrubar. Nenhum de nós. Ele vai tentando. Mas quem vive pela fé, quem vive na obediência, e fala, meu Redentor vive. Deus me dá força. Eu não vou cair porque o Senhor está comigo. Aleluias. Aí como o adversário vai olhar para você, ele vai ter que fazer o quê? Por um caminho ele entrou, mas por 7 ele faz assim, ó. Ele foge da tua presença. Ele olhou para você e viu o fogo do Espírito Santo. Amém? Amém. No 4 diz, melhor deles é como um espinho mais reto, pior do que sede um espinho. Veio o dia do vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Quantas pessoas estão dentro da igreja confusa? Lembrando que esse discurso aqui é Deus repreendendo a corrupção moral do povo. Verdade. A corrupção moral. Quantos têm vivido assim? São 8h10 da manhã. Sei. Já sei. Então, quando a gente é confrontado, uns crescem. Eu não entendi. Nem eu. Quando a gente é confrontado, mas você está no espírito, você vê aquilo ali como fosse o quê? Fui abençoado e eu vou mudar. Mas tem pessoas que ela é confrontada através da palavra, ela não volta mais. Já vi pessoas que fechou a Bíblia e não voltou mais, não. Aqui eu não assisto mais, ela não se escuta mais em lugar nenhum. Porque o próprio Deus falou e ela não quis também. Tem homens e mulheres assim. Quer viver, quer acordar, quer dormir, sempre vivendo com a mesma história. Não quer se arrepender, não quer mudar. É ignorância. Mas Jesus já falou com ele, já falou com ela. Às vezes estão entregue à sua própria sorte. Exatamente. Aí o que vai ser feito se a pessoa, ela mesma se decide desistir? Não tem nada a fazer. Nenhum pastor pode ajudar uma pessoa assim, a não ser orar. É ou não é? Verdade. Aí diz assim, ó. E essa confusão aqui, ó, no 4, o
quando é para ela dizer sim, ela diz não. Quando ela é para dizer não, ela diz sim. Deus fala, vigia. Fala ou não fala? O Espírito Santo fala. Não faz isso não. Vigia. Aí vai lá e faz. Aí você vê a pessoa atordoada dentro da igreja. Atordoada. Não sabe nem o que dizer, o que pensar. Porque o errado para ela é Certo. e o certo é Errado. 5. Não creis num amigo, nem confiei no vosso guia, naquele que repousa no teu seio, guarda a porta da tua boca. Você vê, tem pessoas que têm desconfiado até do Espírito Santo. Tem gente assim. O Espírito Santo fala, ela não ouve. Mas o mal fala, aí ela ouve. Quando eu falo mal é o diabo, tá, pessoal? O Espírito Santo vai sempre falar para você algo para você obedecer, perdoar, não desistir, vai em frente. Mas quando bota você contra um pastor, é o diabo. Bota você para olhar seu irmão com maus olhos, não é o Espírito Santo. Aí tem pessoas que ela está sendo mais amiga do mal do que amiga do Espírito Santo. Quem era ela para botar toda a confiança, ela não bota, mas bota na confiança na pessoa errada. E termina o quê? Sofrendo, quebrando a cara. Quantas pessoas estão assim? Não guarda a boca, não guarda o coração, não guarda nada. Às vezes guarda a oferta, guarda o dízimo. Quem está entendendo? Aí Deus fica só observando. O que o pastor não vê, Deus vê. O que ele não ouve, Deus ouve. Uma vez, eu estava em uma fraternização em um campo. Aí fiquei observando um menino falando com outro menino. Pô, pode fazer isso não. Aí eu posso sim. Pode não. Tu não é cristão? Um jovem falando com outro jovem. Aí o outro falou, mas o meu pastor não vai saber não. O meu pastor não vai saber que eu estou fazendo isso. Ele estava esculachando o menino, xingando tudo que é nome. E eu só observando. Aí o outro virou para ele e falou assim, tu que pensa? O principal tá te vendo. Tu louva o Senhor não tá? Tu é um ganhador de alma, dando um péssimo testemunho dentro de casa, aqui no campo. Tu tá sendo testemunho não. Um garoto mais novo do que ele repreendendo ele. Ele ficou, sabe o quê? Envergonhado. E ali ele começou o semblante. Daqui a pouco ele sentou. Quando ele sentou, eu fui lá para pertinho dele. Falei, olá, tudo bom? Ele, mais ou menos, tia. E o que foi? Ele falou, ouvi algo que não queria ouvir. Olha, hoje eu tenho certeza que minha família não voltou a se para Jesus ainda, a culpa é minha. Porque realmente eu não sou testemunha dentro de casa. E nem em lugar nenhum. Me escondo dentro da igreja. Eu achava que eu me escondia. Mas o menino falou para mim que Deus vê tudo. É verdade ou não é?
Então, às vezes, a gente vai ser confrontado até por alguém mais novo do que a gente. Uma criança pode pregar para você. Como já aconteceu comigo. No 6 diz assim, porque o filho despreza o pai. Quantos têm feito isso, né? E a filha se levanta contra a mãe. Mas eu vou dizer para você o que eu estou entendendo aqui, que o Espírito Santo está querendo dizer aqui. Que muitos têm desprezado a Jesus. Outros têm se levantado contra a mãe, contra a igreja. Tá uma disputa de placa de igreja, né, gente? No céu tem isso não, tá? Cristo vê filho e filha, só isso. Tu é filho? Então tu vai estar lá. Tu é filha? Então tu vai estar lá. Mas placa não. Muitos estão aí, ó, pecando, julgando, falando mal. Quando fala da mãe, é a igreja. É onde vem, é o ensino, tudo é o início, né? Quando você vai à igreja, você vê uma mãe que cuida do início até o dia de hoje, usando os servos, usando os pastores, os bispos, o grupo de louvor. Ontem, olha, nunca ouvi tanto louvor ontem. Foi muito louvor. Um dia eu aprendo, um dia eu chego lá. E a palavra. Salmos, né? Isso. Diz assim também lá. Você vê. Qual os conflitos que acontecem muito na família? É nora falando de sogra. Sogra falando de nora. É sogra falando de genro. Mas se fosse pelo menos algo verdade, às vezes não é nem verdade, tudo por causa de ciúme. Tudo por causa da, pô, vou perder meu filho, vou perder minha filha. É por causa disso. Mas o inimigo É da própria do homem é a própria casa. Isso. Aí fica aquela, tipo uma disputa. Quando eu vi a minha sogra pela primeira vez, eu não vi ela como uma adversária. Eu vi ela que trouxe um presente para mim. Eu vi ela como uma mãe, como uma amiga. Por mesmo que ela não me viu desse jeito. Mas eu lutei para conquistar ela. Mas eu lutei mesmo. Meu esposo está de prova aqui. E eu não fui para bajular ela, não. A minha conquista não foi assim, não. Jejum, oração, palavra. Ela começou a trazer a Bíblia aberta para ler para mim. Sobre honrar pai e mãe. Mas ela tá falando do filho dela. Ela abria as passagens que o quê? Agradava ela. Aí eu, bendito. Verdade. A senhora está falando aí uma grande verdade. Concordava, acabou o assunto. Acabou o assunto. São 8h20 da manhã. Eu sei. Quando a gente vê que aquela pessoa está arrumando um assunto para ter discórdia, cabe nós vigiarmos. Aceitou? Acabou. Não tem mais graça. Mas ela vinha mesmo, tá? Ela falou, você tem que ler a Bíblia, mas você tem que pegar, ler o Salmo 91, andando pela casa. Cadê? Eu já li a Bíblia 3 vezes. Quantas vezes tu já leu? De capa a capa. Cristã fraca. Era desse jeito, tá? Não vou falar as coisas que ela dizia, não. Mas, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu ganhei essa alma para Jesus. Graças a Deus. Enquanto nós fica perdendo o tempo de criticar, em vez de se unir, o mal trabalha. Trabalha ou não trabalha? Casa dividida não subsiste. Não subsiste. E eu sempre falava para ela,
quando a senhora for comprar alguma coisa no Lote 15, tá, pode trazer pra mim que eu deixo. Ela tá uma vergonha, mas ela trazia mesmo. Se ela comprava legume, ela comprava um golzinho pra mim e pra ela. Se ela comprava 2 quilos de batata, ela comprava pra mim também. Depois ela nem merecia, mas eu trouxe. Mas por quê? Ela já estava o quê? Me amando sem falar. As suas ações. As ações, as atitudes. Então é necessário nós termos isso dentro da igreja. Também. Não é só dentro de casa, no nosso quintal. Dentro da igreja. Saber a condição que está o seu irmão. Às vezes ele não vai falar, mas a gente... Deus não fala com a gente. Vamos orar por ele. Um dia desse aí eu falei, criançada, vamos orar pelo tio Inácio. O colaborador está precisando de oração. Foi ou não foi? Estou orando até agora. Ele falou, tia, vai mandar parar não, tia? Para não. Para não. Para não. Continua orando por ele. Porque há uma necessidade. É, tia. Então a coisa tá difícil, né, tia? Tá difícil. Mas continue, persevere. Então nós temos que ser assim um com o outro, cuidarmos um do outro, se preocupar, o irmão não está vindo, vou dar uma ligadinha. Nós temos que trazer para perto, não distanciar. Tem pessoa, quando a igreja é pequena é mais fácil, e quando é grande é mais difícil. É ou não é? Acho que eu amo estar aqui. Mas é para isso que existem os líderes, né? Abaixo dos pastores, para poder. Isso aí. Aí vem um colaborador. Quando os líderes estão mortos. Aí não tem jeito. Só Jesus. Aí só Jesus na causa. Então diz assim, ó. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Mas Jesus está querendo dizer aqui que nós podemos mudar essa situação. Através da fé. Através da fé. Aí no 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Você vê. O que nós vem à casa de Deus? O foco tem que ser esse, salvação. Se salvar, primeiro, né? Que não adianta querer salvar o mundo e perder a própria salvação. É Bíblia isso, tá? Nós temos que estarmos mais ligados nesse sentido. Com qual frequência você está pensando na sua salvação? Às vezes pensa em roupa, pensa na virada, pensa